Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13 diz: O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, hoje dou a vocês, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Oh, glória, aleluia. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2 diz: A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que, em toda parte, invoquem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Em Romanos, capítulo 8, versículo 37 diz: Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 14. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Efésios, capítulo 2, versículo 22 diz: Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 diz: Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Sou tudo o que a Bíblia diz que eu sou. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Em Efésios, capítulo 4, versículo 24 diz: A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Em Romanos, capítulo 8, versículo 16 a 17 diz: O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10 diz: Tu o constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Oh, glória, aleluia. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 8, diz: O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, e a tudo o que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. Em Abacuque, capítulo 3, versículo 19, diz: O Senhor, o soberano, é minha força, e ele faz os meus pés com os do servo, faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz: Mas receberão poder
quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os fins da terra. Em Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18, diz: esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e beberão algum veneno mortal, e não lhes fará mal nenhum. Empunharão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para serem curados. A oração de um justo é mais poderosa e eficaz.